Queridos alunos, boa tarde. A nossa última aula de hoje, Geografia. Para a aula de Geografia, nós estamos falando de rede urbana brasileira, né? Então, eu tenho dito para vocês durante toda essa semana que nós estamos com revisão de conteúdo. Então, nós já vimos rede urbana. Já falamos do que é urbano, do que é rural. Já falamos de êxodo rural, já fizemos atividade a respeito disso. E eu pedi que você lesse no seu livro didático a página 198, 199 e 200. São textos que você leu para que te lembrasse do conteúdo, né? Para te recapitular. Depois você tem na página 196, tem uma atividade, tá? Assim, observando os mapas, identifique quais áreas do território brasileiro possuem a maior quantidade de cidades com mais de 100 mil habitantes. E aí você foi olhando aqui, ó, quais áreas, né? Quais região. Nós já fizemos isso no PET 3, fizemos no PET 4 e agora vamos fazer no PET 5. E aí você tem qual é a região aqui? É a região sul e a região sudeste. Essa área litorânea que eu mostrei para vocês. Ele quer saber maior quantidade. Então você vai falar que é a região sudeste e a região sul. A região norte tem alguns, a região nordeste pouquíssimo. Mas o que tem mais é a região sul e a região sudeste. A sudeste mais que a sul, tá? Então vamos aqui. Na página 197 também tem uma questão. Tá assim, converse com os colegas e identifique o que mudou nessas paisagens de uma época para outra. Quando você olha as três imagens da Avenida Paulista em São Paulo, lá em 1902, depois 1952 e agora em 2017, o que mudou? A paisagem. Olha lá em 1902, quantas árvores, pouquíssimas casas, muita árvore. Agora tem o quê? Muita casa, quase nenhuma árvore. Você não consegue aqui visualizar uma árvore. A gente sabe que tem, mas você não consegue ver, né? Então, a área urbana aumentou, ampliou e diminuiu a quantidade de árvore, de vegetação. Aumentou veículo? Aumentou. Aumentou casa? Aumentou. Aumentou tudo aquilo que dependia da ação do homem, né? E diminuiu a natureza. Depois nós temos atividade na página, apenas na página 200, número 2. Vamos lá? Converse com seus colegas e identifique de que maneira os meios de comunicação e de transporte promovem a interação entre Sofia e a área urbana e rurais de diferentes municípios. Como que os meios de transporte fazem isso? Levando e trazendo aquilo que precisa, né? Por quê? É para se locomover, é para mudar, né? Eu tô aqui, eu quero ir para São Paulo, vou a pé, né? Então eu vou de ônibus, eu vou de carro, eu vou de caminhão, eu vou de qualquer meio de transporte, eu vou de avião, qualquer meio de transporte. Então serve para locomoção, tá? Aí eu não vou, mas trazem para mim. Manda, despacha. E despacha com um desses meios de transporte, tá? Depois na página 201, tá assim, observe as imagens a seguir. De novo, lá era São Paulo, agora aqui é Rio de Janeiro. Então nós temos a mesma imagem do Rio de Janeiro em 1970 e em 2017. Quando você olha as duas imagens, ele quer saber de você também. Quanto tempo se passou entre as duas imagens? E é só você pegar 2017 subtrair 1970. Deu quantos anos? 47. Então, passaram-se 47 anos. O que mudou na paisagem do bairro de Ipanema de uma época para outra? E que elementos aparecem na paisagem? O que aumentou? A quantidade de prédio e veículos. Várias árvores que tinham por aí foram cortadas. Olha na imagem de cima aqui. Cortou. Agora olha lá o pé da serra do morro aqui.
É o Morro da Urca. Esse, debaixo desse... Aqui, ó. Virou prédio. Era árvores, agora tem árvore aí? Não. Tem casas. Olha quantos apartamentos nessa orla. Depois pergunta pra você. Letra C. Sua opinião. Quais motivos levaram as pessoas a transformarem a paisagem do Rio de Janeiro retratada na foto? Por que você acha que antes tinha menos casa e agora tem mais casa? As pessoas precisam morar. Então, a necessidade de moradia fez com que novas casas foram construídas. Ah, professor, mas nem todo mundo que mora é dono da casa, mas alguém fez porque tinha procura. E agora ele faz o quê? Aluga, tá? Essa população, pode ver que em 1970 era assim. Hoje está assim, porque em 1970 não foi quando aumentou a população urbana? Foi, de lá para cá, teve que fazer casa. Senão esse povo ia morar onde? Muitos não iam conseguir morar aqui mesmo, né? Foi morar nas favelas, mas muitos podiam pagar. Ele era o dono da roça, ele veio, às vezes ele nem veio ele mesmo, mas mandou os filhos e a mulher para estudar, e a mulher para ficar com os filhos, e ele ficou na roça, e ele vinha. Então aí ficou esse trânsito, né? Então precisava de algum lugar para morar. Então, página 202. A página 202 é onde a Sofia tem toda uma interação com todas as cidades. E você? E ele pediu que você fizesse sobre você. Você interage com quem que está onde? Então eu já recebi atividades dessa, eu já comecei a olhar, né? Porque ele contou para você assim, ó. Assim como Sofia, na página 200, ao realizar suas atividades do dia a dia, você também estabelece interações com outras cidades e áreas rurais do país. Escreva nas linhas abaixo algumas atividades que você realiza diariamente e que, ao fazer, interage com cidades e áreas rurais de outros municípios. Depois, preencha o esquema abaixo com as informações que você identificou. Você está aqui, você comprou caderno. Seu caderno veio de onde? Da Tilibra. Tilibra é onde? Aqui? Não, São Paulo, né? Então, você tem um caderno que é de São Paulo. Esses livros foram feitos aqui? Não, vieram de Brasília. Ah, professor, mas é o governo de Minas. É o governo de Minas através do governo federal. Então, vem da distribuição federal. Então, tá aqui, né? Então, Brasília. Você tem uma camiseta que você ganhou da sua avó que comprou em São Paulo. Então, a roupa. Você almoçou. De onde vem as hortaliças da sua refeição? Então você pensa em tudo isso na hora de preencher, se você ainda não preencheu. Porque tem gente que insiste, né, e deixar uma folha sem mandar, como se tivesse esquecido, mas na verdade não é que esqueceu, que não fez. E aí pensa que eu acho que ele esqueceu. Não, eu cobro e falo, tá faltando tal página. Por que eu falo isso? Para você perceber que eu tô vendo que você não mandou. Né? Senão você acha que tá me enganando. Tá não? Tá? Então, para nossa aula de geografia dessa semana é só. Voltamos depois do recesso, né? Depois da semana do saco cheio, com o nosso PET. PET 5, com mais de uma semana dentro da semana. Ou seja, teremos 2 semanas para fazer numa semana só. Então, semana 1 e 2 será feito conjuntamente. Depois 3 e 4 também. Porque nós queremos até o dia 30 para terminar o PET 5. Tá? Tem um feriado, uma folga, mas depois também não vamos correr. Porque senão não dá tempo de terminar, né? Eles vão me cobrar e eu vou cobrar de vocês. Então, para a aula de hoje é só. Fica aí a dica, descansem porque vai precisar correr depois. Tchauzinho, até a próxima aula.